Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia do trauma aqui com o João Ricardo. Transição tóraco-abdominal. Pô, já falou de tórax, já falou do abdômen, agora tem a transição? Pois é, gente, o lugarzinho danado é essa tal de transição tóraco-abdominal. Nós temos um monte de órgão. Nós temos diferentes vias de acesso, seja por alta toracotomia, sejam baixa. Mas por que que tem essa dificuldade? Porque, gente, na verdade nós temos o tronco. Por fora nós temos uma linha imaginária que divide tórax por abdômen. Internamente, o diafragma é uma lâmina muscular, mas ela não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura dinâmica. Na hora que eu inspiro, o diafragma está lá embaixo. Na hora que eu expiro, o diafragma sobe. Então, se eu tenho uma lesão entre aqui, linha mamilar, rebordo costal, eu tenho a possibilidade de ter lesões tanto abdominais quanto torácicas, ou seja, fica uma multiplicidade de situações aí. E lembrar que essa transição, ela não é só anterior, ela também é lateral e ela também é posterior, abaixo aqui do ângulo da escápula até a crista ilíaca ali, está valendo. E tem situações que são muito interessantes aí do dia a dia do cirurgião de urgência. Até contar um caso para vocês. Uma vez o menino colocou revólver aqui no mamilo para se suicidar e deu um tiro. Eu tenho a impressão que ele angulou um pouquinho para baixo, ou então ele deu tiro na hora que ele expirou. Certo? Ele fez assim, adeus mundo cruel, e deu tiro. Lesão foi esplênica e renal. E com halo de chamuscamento aqui do cano do revólver na região mamilar. Então você vê que você tem aí exemplos de que você pode ter multiplicidade de lesões. Bom, no tórax, mais acometido, óbvio, tórax, né? Pulmão, coração, os grandes vasos, eventualmente o esôfago. No abdômen, situações e estruturas do abdômen superior, fígado, baço, cólon, o estômago também, os órgãos retroperitoneais, porque eventualmente quando é ferimento de arma de fogo ou um ferimento posterior, o retroperitônio também está envolvido. Agora, lembra também que não só os traumas penetrantes podem causar algum dano. Os traumas fechados também podem, de acordo com a sua cinemática. E uma coisa é muito importante quando a gente está falando em transição tóraco-abdominal. E o examinador adora isso. É para fins de prova, questão, a grande dica é o seguinte: quando a gente fala em transição tóraco-abdominal, é muito provável que a gente esteja se referindo a lesões do diafragma. E a lesão do diafragma é danada. Sabe por que ela é danada? Claro, se o paciente está instável, você fez laparotomia, ou toracotomia, ou denotórax, etc. e tal. Bom, alguma conduta está sendo feita. Mas dureza é quando o paciente está estável. Porque às vezes a lesão diafragmática ela não dá grandes sintomatologias. E eu preciso ter uma suspeita muito grande. E lembra uma coisa: o paciente está lá chocadinho, lavado peritoneal diagnóstico, não serve grande coisa para lesão diafragmática. Ultrassom FAST não serve para lesão diafragmática. A própria tomografia daquele paciente estável, ela também não é legal para o diafragma. Então eu preciso ter uma suspeita bastante grande para isso. Lembra que as lesões diafragmáticas, elas podem ser muito grandes e já levar à herniação logo no momento do trauma, mas já pode ser pequenininho, lá um punhalzinho, ferir o diafragma e com o tempo, né, que a gente passou desapercebido uma lesão, pressão negativa, ele vai formar uma grande hérnia diafragmática. Então, a importância da gente verificar o raio-x de tórax é a gente verificar a possibilidade de ter alguma coisa estranha que lembre uma hérnia diafragmática. Lembra como a gente olhava o raio-x de tórax? O A da via aérea, o B do campo pleuropulmonar, o C de área cardíaca, o D de diafragma. Aqui tem diafragma. Aqui está meio esquisito ter diafragma ou não. Ah, mas tem uma bolha aqui.
Será que ele tem uma bolha congênita no pulmão? Será que o diafragma está aqui embaixo? Aqui foi uma lesão encistada? Putz, eu estou com uma dúvida cruel, por exemplo, nesse raio-x. O que ajuda muito a gente lá na sala de trauma, lá no momento do atendimento? A famosa sondinha nasogástrica, com aquele contrastezinho iodado. Olha onde que veio parar o estômago desse paciente. Então, aquela lesão, na verdade, era uma hérnia diafragmática e aquela bolha que subia, parecia uma lesão encistada, era o nosso amigo estômago que subiu pelo diafragma. A lesão do diafragma esquerdo é mais frequente que a direita? Na literatura, nos ditos populares e etc., é mais comum a gente observar as pessoas dizerem assim: olha, a diafragmática esquerda é mais frequente do que a lesão diafragmática direita, porque a direita tem a proteção do fígado, etc. e tal. Mas um maluco, não sei aonde aí, fez uns testes de autópsia e coisa, e chegou à conclusão que, na verdade, não é muito bem assim, não. Parece que elas, dos dois lados, teriam a mesma estatística. Porém, a direita seria muito mais grave por causa do fígado e coisa, e esses pacientes morreriam lá nos locais dos acidentes com maior frequência. Bom, verdade ou não, o que acontece é o seguinte: o que chega para a gente no pronto-socorro são lesões mais do lado esquerdo. Mas fica essa dica aí, porque alguém pode querer fazer uma pegadinha com vocês sobre essa coisa de mais frequente direita ou esquerda. Bom, o ferimento por arma branca é um tipo de arma de trauma penetrante muito comum. A exploração digital que a gente faz lá na parede abdominal anterior, na região tóraco-abdominal, é perigosa, porque às vezes eu coloco o meu dedinho aqui, não tinha um pneumotórax, cutuquei, puf, fiz lá o meu pneumotórax. Então, muito cuidado com isso. Na maioria das vezes, a gente evita de fazer exploração digital, mesmo porque eu tenho arcada costal, rebordos costais, eu tenho espaços intercostais, e isso aí não é legal você ficar colocando esse seu dedo. E lembra uma coisa, nós temos também que observar no ferimento de arma de fogo, principalmente se ele tem ferimento de entrada e saída, para a gente tentar imaginar uma sequência. Só que a arma de fogo também é danada, principalmente a arma de fogo de calibre menor, tipo 22. 22 é uma balinha chata, porque ela, algumas vezes, ela não faz um trajeto retilíneo, ela não tem energia cinética suficiente, ela vai batendo nos órgãos, circulando. Eu já vi de tudo com bala de calibre 22, sempre me preocupa muito. Balas maiores, mais pesadas, elas vão ter uma tendência maior de ter um trajeto retilíneo. E lembra, finalmente, de uma área muito perigosa, muito comum de causar lesões mediastinais com lesões cardíacas, que é a famosa quadrilátero de Ziegler, né? Lateral do externo, lateral direito do externo, axilar anterior, manúbrio, aqui embaixo. Então, você tem possibilidade de ter lesão aí de área cardíaca muito grande quando você tem essas lesões. Mas quando você tem comprometimento da parte cardiológica, normalmente esse paciente está bastante instável hemodinamicamente. Bom, vamos atender o nosso doente. A, via aérea e coluna cervical. B, na ventilação, ferimentos da transição tóraco-abdominal, tem que dar uma ênfase muito grande para a ventilação, porque esse paciente pode ter um hemotórax ou um pneumotórax. Circulação também bastante importante, porque eu posso ter o paciente com choque hipovolêmico. E aí vem uma grande coisa quando a gente aborda ferimentos da transição tóraco-abdominal. É aquela coisa de você separar o paciente em estável hemodinamicamente e instável hemodinamicamente. Porque estável hemodinamicamente, eu posso levá-lo para o atendimento secundário. E lá no atendimento secundário eu posso fazer medidas com mais calma, exames complementares, outros tipos de exploração, do que comparando com o paciente instável hemodinamicamente. Choque hipovolêmico grau 3, grau 4, não teve resposta à minha reposição volêmica. Quer dizer, torneira está aberta, eu preciso fechar a torneira. São os sustentáculos, os alicerces
dos conceitos do tratamento do choque hipovolêmico. Isso aí vai me orientar também na conduta dos ferimentos da junção tóraco-abdominal. E lembrar bastante da gente, né, o D, Glasgow, que reações populares, isso também faz parte do atendimento. E na hora que eu for fazer a exposição, a avaliação do dorso. Tem que virar o paciente com a proteção da coluna cervical, né? Lá, nosso paciente está chocado para ver se eu não tenho uma lesão posterior aqui. De repente eu tenho uma lesão grave e não foi a lesão anterior que eu vi, ou às vezes ele não tinha uma lesão anterior, tá? Então isso é bastante importante. Então vamos fazer lá as nossas condutas. Então lembra aquela coisa que eu falei do estável e instável hemodinamicamente. Ó, conduta. Depende da estabilidade hemodinâmica. Gente, quando a gente for fazer as nossas questões, nossa aula de questões, vocês vão ver que as questões sempre vão se basear nisso aqui, ó. A estabilidade hemodinâmica da vítima. Porque se ele está estável hemodinamicamente, tranquilo, vamos ver o que a gente faz. O raio-x de tórax a gente já fez lá no exame primário. Às vezes o paciente está estável hemodinamicamente, mas eu já vi ali um pequeno pneumotórax, um hemopneumotórax que mereça alguma conduta. Agora, estou lá com o meu raio-x de tórax. Normal, ferimento da junção tóraco-abdominal, a lesão não foi torácica, então ela foi abdominal. Então eu preciso fazer a avaliação abdominal. Agora, lembra uma coisa também, danado. Raio-x de tórax tem algum comprometimento. Fiz lá a minha drenagem do hemopneumotórax, quer dizer, fiz o tratamento da lesão torácica, mas eu também preciso avaliar o abdômen. Que eu quero saber se, resolvida a parte torácica, ou se não tinha lesão torácica, se eu tenho alguma possibilidade de eu ter lesão abdominal. E nesse paciente estável hemodinamicamente, porque a lesão foi na junção tóraco-abdominal, eu preciso muito saber se eu tive lesão no diafragma. Então, o que eu faço? Avaliação abdominal. Então, o paciente está lá, hemotórax ou pneumotórax, vou fazer a drenagem e vou avaliar o abdômen. Agora, se ele estiver instável, às vezes eu não vou fazer nem raio-x. Só aquele raio-x lá deitado do trauma lá do ABCDE e já vou fazer a toracotomia ou a laparotomia ou os dois juntos. Não teve um cirurgião de trauma na vida conhecida que pegou um ferimento de junção tóraco-abdominal com o paciente instável pra caramba, aí é duro. Qual que eu vou primeiro, abdômen ou tórax? Aí o seu exame físico, a sua suspeita diagnóstica vai indicar. Abriu a barriga? Puta, não tinha nada na barriga. Tem que abrir o tórax. Ou ao contrário, drenei o tórax ou abri o tórax, não tinha nada no tórax. Vamos para o abdômen. Então, muitas vezes eu vou fazer toracotomia, às vezes laparotomia, ou às vezes os dois. Agora, lembra uma coisa, que é um conceito bastante importante. Ele está estável hemodinamicamente. Meu raio-x está lá bonitinho, um borramento levezinho, não cheguei a conclusão nenhuma. Aí eu posso prosseguir minha investigação diagnóstica, porque ele está estável. A tomografia é bastante interessante. Lesões abdominais, será que deu uma beliscada no baço, fez um hematoma, alguma coisa assim? Tomografia, eu posso até fazer. Só que a tomografia, ela não percebe lesão diafragmática legal. Então, eu tenho um ferimento da junção. O ferimento foi lá profundo. Fiz lá meu raio-x. Às vezes até a tomografia. Não cheguei a conclusão nenhuma. Uma coisa extremamente bem-vinda no paciente estável é isso aqui, ó, laparoscopia. Porque a laparoscopia, você vê o diafragma. Você coloca a câmera lá, a ótica é brincadeira. E vendo a lesão diafragmática, você vai fazer a sua sutura com toda tranquilidade. Vai fazer a sutura e vai drenar o tórax também, porque toda a sutura do diafragma merece uma drenagem pleural. Mesmo porque você fez o seu pneu peritônio
pressão negativa, está furado o diafragma, o pneumoperitônio, né, o CO2zinho vai entrar lá na cúpula pleural, eu preciso drenar. Mas mesmo que fosse laparotomia aberta, rafia do diafragma e drenagem de tórax. Então lembra, a tomografia e a laparoscopia são condutas para pacientes estáveis. A laparoscopia muito melhor que a tomografia para a gente verificar se tem lesão no diafragma, porque a tomografia é limitada. Além do que a laparoscopia, ela já permite você fazer o tratamento que é uma rafia. Vai ter muita questão assim, nós vamos ver na nossa aula. E nos pacientes instáveis hemodinamicamente, o raio-x lá, deitadinho, do ABCD, ele pode ser solicitado. Às vezes ele estava instável lá com hipertimpanismo, ou com maciçez e chocado. Ah, tem um hemotórax, eu já dreno o meu tórax lá na hora. É a mesma coisa do hemotórax. Mais de 1.500 ml eu levo para toracotomia. Mais de 200 ml por hora, toracotomia. Agora, o paciente está chocado, instável hemodinamicamente, o tórax está normal, quer dizer, a semiologia do tórax está legal, meu raio-xzinho lá na sala de emergência está legal. Ou mesmo eu drenei, o volume que ali saiu não justificou e o paciente continuou estável. É igual à laparotomia. Ah, mas esse ferimento não foi no mediastino? Esse ferimento tem possibilidade de não ter feito uma lesão cardíaca? Tem essa possibilidade. Então a gente considera, quando tem essa possibilidade, de fazer a janela pericárdica. O que é a janela pericárdica? É dar uma olhadinha lá no pericárdio. Como que eu faço isso? Uma incisão subxifoidiana, né, na linha média abdominal, abro a aponeurose do músculo reto abdominal, em vez de entrar no peritônio, abaixo o peritônio e vou e dou de cara lá com o pericárdio. Posso abrir o pericárdio, ver se tem sangue, se está tamponado ou não. É um exame diagnóstico interessante. Estou ali mesmo, tem a lesão, posso prolongar com uma esternotomia, alguma coisa, e fazer o reparo. Habitualmente, a janela pericárdica, ela é relatada como uma indicação precisa para pacientes estáveis hemodinamicamente. A minha experiência prática diz o seguinte: o paciente está estável hemodinamicamente, eu precisei fazer uma laparotomia, mas o ferimento foi muito alto, aquele da arma de fogo que o sujeito expirou e deu tiro, foi no rim. Puxa, mas será que não foi, pegou o pericárdio, alguma lesão cardiológica? Não, vamos dar uma olhadinha. Então, se já está lá na sua laparotomia, é bacana fazer uma janela pericárdica. Ou você pode indicar a janela pericárdica, sem mesmo ter indicado uma laparotomia, só para tirar a sua dúvida de uma lesão pericárdica. Hoje em dia, se faz pouca janela pericárdica porque o ultrassom FAST já dá uma olhadinha lá no pericárdio. Mesmo um ecocardiograma, ele pode te ajudar bastante e ele não é difícil de ser acessível numa situação de urgência. Mas lembra-se que a janela pericárdica normalmente é para pacientes estáveis e que estão com suspeita de lesões cardíacas. Então, o que é uma janela pericárdica? Né? Uma incisãozinha subxifoidiana, e você vai fazer lá, o apêndice xifoide aqui está reparado, você descola, não abre o peritônio e abre apenas o pericárdio. Ó, a incisão subxifoidiana, como se fosse uma cirurgia abdominal, bem alta lá na região subxifoide. É uma situação bastante interessante que ajuda a gente. Agora, presta atenção numa coisa nessas lesões da junção tóraco-abdominal. No paciente estável, a procura de lesões de diafragma é bastante importante. E considere a laparoscopia para fazer essa procura no paciente estável. Essa é a grande dica. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.